Shalom, queridos, leitura bíblica, hoje dia 26 de outubro e o nosso texto está em 2º do Reis, capítulo de número 7. Então disse Eliseu, ouvi a palavra de Yahvé, assim diz Yahvé, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo à porta de Samaria. Porém um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que Yahvé fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entraremos na cidade, há fome na cidade, morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como ruídos de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que levantaremos e fugiremos no crepúsculo. E deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os jumentos e o arraial como estava. Fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes e foram e esconderam. Então voltaram, entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos, agora vos farei saber o que é que os círios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse, tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo, ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e aviamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora. E voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então subiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia 1 medida de farinha por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra de Yahvé. E pusera o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, ao que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo, amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 ciclo e 1 medida de farinha por 1 ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse, eis que, ainda que Yahvé fizesse janelas nos céus, poder-se-ia fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera, eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. 1 a Timóteo, capítulo de número 4. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares de Deus, que criou para os fiéis e para que os conheçam a verdade
a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita. Mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se dê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvará a ti mesmo, como aos que te ouvem também. Daniel, capítulo de número 11. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei-me para animar e o fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas mais do que todos. E esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com o que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. E se fortalecerá o rei do sul e um de seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele e reinará, e o domínio grande será o seu domínio. Mas, ao cabo de anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força de seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que fortalecia naqueles tempos. Mas, do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas e prevalecerá. Também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com os seus utensílios preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o reino do norte, e entrará no reino do rei do sul, e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão grande número de exércitos. Um deles virá apressadamente, inundará e passará, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o reino do norte. Ele porá um campo grande, multidão, e a multidão será entregue em suas mãos. E aumentando a multidão, o seu coração se exaltará. Mas, ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muita fazenda. Naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o reino do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele. E estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição. Porá o seu rosto para vir com força de todo o seu reino, e com eles os restos, e fará o que lhe aprouver. E lhe dará uma filha das mulheres para corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado.
E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrancador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado. E isso sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real. Mas ele virá caladamente, tomará o reino com engano. Com braços de uma inundação, serão arrancados de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. Depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e a riqueza e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará a sua força e seu coração contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército. Mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará, e cairão muitos traspassados. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tomará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto. E fará o que lhe aprouver e tornará para sua terra. No tempo determinado tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará, e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores do concerto, ele, com lisonja, perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. Caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Esse rei fará conforme sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que a ira se complete. Porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das suas mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem os seus pais não conheceram honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho. Aos que reconheceram multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. No fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros, com cavalos, com muitos navios, e entrará nas terras e as inundará e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão de suas mãos, estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará tendas do seu palácio entre o mar e o grande e o monte santo e glorioso. Mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Amém? Vimos os nossos textos, então, no dia de hoje, aqui em 2 dos Reis, no capítulo 7, que Deus sempre cumpre a sua palavra. E quando ele age, ninguém pode impedir. Deus usa estratégias sobrenaturais para que a sua palavra chegue ao cumprimento. E ele fez isso e o povo teve acesso à comida e a sua palavra se cumpriu. Em 1 a Timóteo, no capítulo 4, nós vimos aqui que o Senhor, ele espera que nós nos aperfeiçoemos, nos apliquemos a obter disciplina para o espírito, a alma e o corpo.
e que nós possamos levar em sujeição as 3 esferas da nossa vida, não nos contaminando e querendo de dia após dia chegar de glória em glória, degrau a degrau, mais e mais perto do Senhor. E aqui em Daniel, no capítulo 11, um verso muito precioso que diz que o povo que conhece o seu Deus, esse sim se fortalecerá, se esforçará e fará proezas. Como é importante conhecer o nosso Deus. Quando nós conhecemos o nosso Deus, nós nos tornamos fortes e nele somos capacitados para coisas grandiosas. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom, fiel, justo, perfeito, incomparável, santo. Te damos graças pelo teu amor e a tua misericórdia e clamamos a ti, ó Deus, que nós possamos em todo tempo buscar, Pai, sermos melhores, levando nosso corpo, alma, mente, espírito em sujeição ao Senhor, Pai, confiando na tua palavra fiel que sempre se cumpre e que em ti nós possamos nos fortalecer e ser capacitados para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós mesmos pensamos, porque sabemos que os pensamentos do Senhor são maiores, são melhores, e o Senhor é que pode nos dar o fim que desejamos. Nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!